Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade à nossa conversa sobre diversidade genética. E nós estamos tratando do assunto referente à diversidade baseada em marcadores moleculares. Nós já tivemos ocasiões em que a gente falou sobre uma série de assuntos, entre eles sobre as variáveis, e agora nós, com base em diferentes tipos de variáveis, ilustramos uma maneira de obter uma matriz de distância. Com base nessa matriz de distância, nós já conversamos sobre método de otimização, representado aqui pelo método de Touchet. E nós estamos falando sobre métodos hierárquicos. Na última conversa, nós falamos sobre o PGMA, vizinho mais próximo, e vizinho mais distante. Na conversa de hoje, nós vamos ainda continuar com os métodos hierárquicos, apresentando uma metodologia alternativa e trazendo uma série de considerações sobre os métodos hierárquicos, relativa à consistência, número de grupos, bifurcações, entre outros. Bom, o método que nós vamos falar agora é o método WARD, também conhecido pelo método da variância mínima. Então, pelo próprio nome já diz, é um método que pretende trabalhar com a variância ou com a soma de quadrado, realçando a variação entre e garantindo que os grupos sejam formados com maior homogeneidade e, consequentemente, menor variação dentro. Então, essa é a ideia de inferir sobre variância no contexto multivariado, dada então pela soma das variâncias ou soma das somas de quadrados de cada uma das variáveis, J variando de 1 até V. Bom, nós então vamos, ao invés de trabalhar com a matriz de distância, como nós vimos no método anterior, nós vamos trabalhar com a matriz de soma de quadrado. Soma de quadrado multivariada, considerando, por exemplo, apenas o genótipo 2, apenas um 3, apenas um 4. Então, considerando aí pares de genótipos. Mas eu sei que, se eu quero uma soma de quadrado, esse aqui é um elemento da minha matriz, entre o genótipo I e linha, eu posso obter essa soma de quadrado numa matriz de distância, desde que essa matriz de distância seja representada pelo quadrado da distância euclidiana média. Então, se eu desejo essa soma de quadrado, eu posso consultar o elemento de uma matriz de distância. Então, o valor, a metade desse valor da distância, do quadrado da distância euclidiana, corresponde à soma de quadrado entre os mesmos I e linha. Essa soma de quadrado, no contexto multivariado, é a soma da soma de quadrado. Se eu quero, então, G genótipo, a soma de quadrado envolvendo G genótipos, eu vou somar todas as distâncias daquela matriz e dividir pela quantidade de genótipo que está sendo envolvido. Aqui eu dividi por 2 porque eu estava considerando apenas 2 genótipos. Se eu considerar G genótipos, eu devo então dividir por G. Isso me dá uma flexibilidade, então nós podemos generalizar. Se eu tenho interesse na soma de quadrado envolvendo 3 genótipos, basta eu ir na minha matriz e pegar o elemento D2, que envolve as distâncias entre o I com J, o I com K e o J com K. Então eu posso pegar essa soma dessas dissimilaridades, dividir por K, K é o número de genótipo que está sendo considerado na soma de quadrado, que é igual a 3. Então eu vou pegar esse total e dividir por 3. Da mesma maneira, se eu quero envolver 4 genótipos, eu vou dividir por 4 e vou somar todos os quadrados da distância euclidiana da combinação desses 4, 2 a 2. Combinação 4 2 a 2, 4 vezes 3 sobre 2, 6. Esse elemento IJ, esse K, esse JK, esse M, esse JM e esse KM. Então veja que a gente está
tendo noção de soma de quadrado e apresentando uma associação entre soma de quadrado e a nossa matriz de distância. Mais uma vez, para realçar essas relações, vamos considerar aqui 5 genótipos e nós vamos considerar aqui duas variáveis x1 e x2. Nós já sabemos pela estatística calcular a soma de quadrado, somatório de xi ao quadrado menos somatório de xi tudo ao quadrado dividido por g. Se eu quero a variância, eu divido por g menos 1. Então essa é a soma de quadrado para a variável 1, essa estatística univariado, deu 86,80. Se eu considerar a variável 2, é a mesma expressão, o estimador da soma ao quadrado do desvio, é dado dessa forma, vai dar 14,8. Elevar todo mundo ao quadrado, depois o total ao quadrado dividido por g. Se eu quiser a variância, basta dividir por g menos 1. E a soma de quadrado total, digamos, multivariada, é essa soma de quadrado da variável 1 mais a soma de quadrado da variável 2, que vai dar o 101,6. Esse valor mais esse valor. Bom, isso é filosofia de soma de quadrado. Digamos que eu quisesse calcular um D2, esquecendo as medidas de dispersão em torno da média, eu estou agora calculando quadrado da distância euclidiana. Posso calcular uma univariada. É um valor menos o outro ao quadrado. Esse valor, 1 menos 7 ao quadrado, daria 1, 36. Então a soma desses valores aqui vai dar 434. Em relação à segunda variável, eu posso calcular um quadrado da distância euclidiana. Daria 2 menos 4 ao quadrado, vai dar 4. Se eu quisesse o total, eu teria aqui o valor total. Então veja que se eu somar todas as distâncias e dividir por g para a variável 1, eu recupero esse valor da soma de quadrado de D1. Se eu somar todos os quadrados das distâncias para x2 e dividir por g, que eu estou envolvendo g genótipo, eu recupero o valor da soma de quadrado do desvio 2. E, consequentemente, se eu somar todos esse total da distância, dividir por g, eu tenho, então, recuperado aqui a soma de quadrado. Fica muito simples, então, obter somas de quadrado a partir de elementos que representam quadrado da distância euclidiana. Então, a gente pode fornecer os programas de computadores do método ARD, estão preparados para trabalhar com soma de quadrado. Mas você pode fornecer uma matriz, tá certo? Uma matriz D, que o computador vai pressupor que cada elemento tem o D2, então ele vai fazer essa leitura dessa matriz D. Ele imagina que você está fornecendo uma matriz D2. E vai fazer o agrupamento internamente trabalhando com soma de quadrado. Então ele vai nessa matriz aqui identificar os valores de D e internamente vai converter esses elementos para a soma de quadrado, que nada mais é do que a metade de cada um deles. Então veja, vamos fazer aqui um exemplo, né? Então vamos submeter essa matriz a uma análise de agrupamento por WARD. Vamos supor que o nosso input seja esse. Então o primeiro passo vai ser identificar os valores, os genótipos mais próximos. O mais próximo, o menor elemento, é igual a 5, que envolve o genótipo 1 e 2. Então veja, identifica-se na matriz D, o computador imagina que você está fornecendo a matriz D, o elemento de menor valor, né? É o par de genótipos que proporciona o menor, é 1 e 2. E nesse caso o valor era 5. Mas o computador imagina que o input é uma matriz de D, mas precisa representar um dedograma com soma de quadrado. Então, ao invés desse ponto, esse nível de fusão ser igual a 5, ele é igual a 2,5.
Por quê? Porque ele representa soma de quadrado. Então é muito comum indivíduos que às vezes não têm conhecimento do método, encontram a matriz, o meu menor elemento era 10, e aí a menor nível de significado, o menor nível de fusão no dendrograma foi igual a 5. Então há aí um erro. Não há erro. É porque o aplicativo recebe uma matriz de distância, porém trabalha com soma de quadrado. E a relação entre soma de quadrado, desvio e distância é que a soma quadrado desvio é metade, né, daquele elemento que representa o quadrado da distância euclidiana. Bom, a perda da informação significa que você tem uma soma de quadrado total, tá certo? É como se tivesse um bolo, onde você tinha nesse bolo a variação total, que é 101,6, que é esse valor total da soma do quadrado, e você, dentro desse bolo, você está pegando uma fatia. Então, essa fatia consegue absorver 2,5 do 101,6. Posteriormente, você vai trazendo mais fatias até absorver o total da variação. O passo 2 deve ser estimada a soma de quadrado do desvio envolvendo os genótipos do grupo informação com cada um não agrupado. Então, se eu tenho um 1, 2 agrupado, eu preciso da soma de quadrado, tá certo? Do desvio do 1 com 2 em relação ao 3, em relação ao 4, em relação ao 5. Mas como obter soma de quadrado se eu não tenho nem os valores? Eu tenho valores de distâncias. Mais uma vez, nós lembramos que essa soma de quadrado, que é uma dispersão em torno da média, pode ser obtida alternativamente pelos valores de distância. Que valor de distância? Quadrado da distância euclidiana. Então, a soma de quadrado envolvendo 3 genótipos, eu não preciso voltar ao meu conjunto de dados originais. Eu preciso voltar à minha matriz. E a minha matriz, então, vai dizer que é 1/3 desses valores. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Basta somar esses valores que eu tenho 22,67, que é uma medida de soma de quadrado, medida através de quadrado da distância. A soma do quadrado 1, 2, 4 também, 1, 2 com 5. Então eu vou confeccionar uma nova matriz S. E vou identificar aqui os mais similares. Os mais similares aqui foi o 3 com 4, cuja soma de quadrado foi exatamente 4. Então veja que eu vou representar aqui que no passo anterior era 2,5, esse nível de fusão é 2,5, esse nível de fusão é igual a 4, então do meu bolo eu peguei então uma fatia que representava 2,5, agora mais uma fatia que eu peguei 4. Consequentemente, da soma de quadrado total que existia, houve aqui uma perda de informação que eu estou levando para o dendrograma, esvaziando o meu bolo, minha pizza. Então, esse R2 que mede essa perda de informação do total como se fosse um processo divisível, é igual a 6,39. Pois bem, eu preciso então, já que eu agrupei o indivíduo 3, 4, agora eu preciso de soma de quadrado, do 3, 4 com 5, então eu preciso de soma de quadrado desse grupo em relação ao novo indivíduo e desse grupo em relação ao grupo anteriormente estabelecido. É a mesma coisa, eu vou dividir aqui 1/4 e somar todas os quadrados da distância, envolvendo todos os pares de genótipos. Aqui eu vou dividir por 3, porque são 3 genótipos, e somar todos os quadrados da distância envolvendo esses genótipos. Tem esses valores, confecciono a minha matriz e percebo então que nessa inspeção o menor valor vai ser 20,67. Nesse 20,67 é a união desse indivíduo 5 ao grupo
3, 4, né? O grupo 3, 4 com o indivíduo 5, que vai dar 20,67. Então veja, eu tinha aqui um nível de fusão 2,5, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 20,67. E aqui é interessante, é como se eu tivesse um bolo, novamente essa ideia do bolo, peguei uma fatia de 2,5 e coloquei aqui. Posteriormente eu peguei uma fatia de 4. Mas agora eu não estou pegando uma nova fatia. Eu estou pegando, aqui existia uma fatia que eu peguei no passo anterior, que valia 4. Né? Agora eu estou pegando uma fatia maior. Então veja que eu tenho o valor de 2,5, valor de quanto? Que existia anteriormente, 2,5, mais o valor de 4 associado à variação que eu tenho. Então eu vou ter como soma de quadrado desvios esse 20,67 mais o 2,5 vai dar o 23,17. Né? Então, como se eu tivesse duas fatias ainda. Só que essa segunda fatia, ela aumentou a proporção dela. Então, a redução na perda de variação vai ser ainda dessas duas fatias, uma fatia e outra aumentada, e daria um valor de 22,80. E assim o processo continua. E agora eu tenho o final, onde envolve aí a união desses grupos 3, 4, 5 e o grupo 1, 2, fechando aí a soma de quadrado de 101,60. Então veja que se a gente representasse em termos de distância, em termos de dissimilaridade, você pode colocar esse valor, ou você pode colocar aqui o valor representando aqui a dissimilaridade como sendo esse 50,79. Tá certo? É possível então você estabelecer cada um desses valores e obter o método Duarte. É a mesma interpretação, mas é um método que garante, né, que essa variação seja mínima dentro do grupo, realçando as variações entre grupos. Então veja que nós poderíamos aplicar naquele nosso conjunto de dados. Então, nosso conjunto de dados, já descrito anteriormente, aqui nós temos 10 genótipos, avaliada com base em 3 repetições, né, em blocos ao acaso, com relação a 6 características. Nós vamos obter uma matriz. Nós já trabalhamos anteriormente com a distância de Mahalanobis, mas agora nós vamos usar uma nova matriz que representa aqui representa os valores de D2. Então veja, a gente vai clicar, entrar aqui no programa Gênesis, a trilha de dados já está convenientemente estabelecida e nós vamos então fazer uma nova, ou pegar o arquivo de média, ou fazer uma nova análise de variância em blocos ao acaso, sem parcela perdida, envolvendo aqui o nosso arquivo de dados. Exemplo 2, eu poderia ter pego, né, o exemplo 2.med, né, e aqui nós já fizemos a análise de variância, são 6 variáveis, 10 genótipos, 3 blocos. Vamos fazer a análise de variância, que já foi vista, já foi inclusive salva, e nós podemos então calcular algumas medidas de distância. Neste caso aqui, já vem declarados os parâmetros, eu vou denominar essa distância como sendo a distância D2, não D2 de Mahalanobis, mas o quadrado da distância euclidiana média, ou simplesmente quadrado da distância euclidiana. Marcar aqui como sendo esse quadrado da distância e gerar essa matriz. Então a matriz foi estabelecida e com base nessa matriz eu vou fazer uso de método de agrupamento. Por exemplo, o método hierárquico com essa matriz D2, cuja dimensão é igual a 10, e o método aqui que nós vamos trabalhar será o método Duarte. Então nós podemos
inspecionar essa matriz, por exemplo, poderia ter identificado aqui o menor elemento. Nós vamos trabalhar aqui com o método de agrupamento. Então, ele agrupou aqui o indivíduo 1 com 8. É o primeiro valor mais próximo daquela matriz que foi fornecida, né? Então, o valor aqui, ele vai dar o valor 0,0293. E aqui apresentar o dendrograma, que a gente pode fazer uma analogia, uma comparação com os métodos até então já apresentados. Eu gostaria de apresentar aqui a matriz, essa matriz que tem aqui o elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é o valor da distância, do quadrado da distância, envolvendo o indivíduo 1 com 8. Então veja que quando a gente fez a análise de agrupamento, ele vai identificar a menor distância, né? E essa menor distância foi de 0,058, lá na minha matriz de distância. Mas aqui, como histórico de agrupamento, ele não coloca 0,098. Ele vai colocar aqui o valor representativo de soma de quadrado. Então, ao invés de trabalhar com esse valor, que é o menor valor, de D2, em termos de soma de quadrado, é a metade desses valores. E a soma de quadrado total vai ser o total dessa soma de quadrado. Se eu somar todos esses valores, não aqui, mas aqui já é nível de fusão, mas se eu somasse todos os valores convertidos para metade de D2, eu teria então a soma de quadrado. Então veja, quando se apresenta um gráfico como esse, às vezes não tem tanta resolução, mas um 1 com 8, ele vai representar aqui, né? Você pode representar em termos de D2, mas sabendo que, se eu desejar, em termos de distância, eu tenho essa conversão entre D2, metade D2, equivalendo então a soma de quadrado entre o indivíduo e linha. Então essas são as particularidades. É um método bastante interessante e é um método da variância mínima, né? Então a gente já obteve vários resultados comparando vários métodos. Pois bem, então a nossa conversa relativa a métodos de agrupamento hierárquico, ela, em termos de metodologia, a gente diz que abordamos alguns 4 métodos especificamente. Existem outros, quem tiver interesse, pode pesquisar as propriedades, as características, e se tiver interesse, a literatura apresenta uma abordagem bastante ampla a respeito desses métodos. Mas nós vamos continuar trabalhando com métodos hierárquicos, falando agora sobre algumas particularidades interessantes. Um dos propósitos de se fazer agrupamento é exatamente fazer uma inspeção nesse dendrograma e verificar o padrão de similaridade e as ramificações. Mas a gente pode pensar que é desejável estabelecer também um número de grupos. Quantos grupos são formados? O método em si propõe apresentar um dendrograma, mas o número de grupo pode ser um subproduto de interesse do pesquisador. Então, como é que ele define, fazendo uma análise nesse dendrograma, quantos grupos existem? Bom, ele na verdade pode nem sequer querer saber quantos grupos, mas pode afirmar que a análise dele de antemão ele tinha 2 grupos. Então, se ele afirmou que tinha 2 grupos, em qualquer lugar que eu partir, a partir desse nível de fusão até esse, eu encontro 2 grupos. Então, se eu fizer aqui um corte nesse ponto, eu vou verificar que existe aqui uma extremidade e aqui existe outra extremidade. Se eu falar que tem 2 grupos, né, o método
me aponta que um dos grupos que você falou que tem leva o genótipo 1, 2 e o outro grupo leva o 3, 4 e 5. Então, dado que você afirma que tem dois grupos, né, a análise te devolve quais seriam esses indivíduos e quantos são esses indivíduos pertencentes a esses grupos, que você já sabe. O segundo critério é o critério de análise visual. Então você dá uma olhada no gráfico e você vai ver onde houve mudança brusca do nível de fusão. Aqui nós tínhamos o nível de fusão nesse ponto, outro nível de fusão neste ponto, outro nível aqui, né? Então a mudança daqui para cá não foi a mudança grande, mas a mudança daqui para cá sim foi uma mudança grande. Mas você pode imaginar que a mudança daqui para cá foi mais brusca ainda. Então essa ramificação aqui determina que houve de fato uma variação relativamente grande e você quer dizer que daqui, dentro dessa área aqui, existe então a separação de um determinado grupo. Vou tirar essas marcas para que a gente possa então melhor descrever. Então veja que a gente, tendo como referência esses níveis de fusão que estão aqui, está aqui, outro aqui, outro aqui, a gente pode imaginar o que é variação brusca. Então, nesse caso, eu posso pensar que a variação brusca foi daqui para cá e, consequentemente, eu posso fazer um corte aqui. Posso até admitir que eu poderia fazer outro corte aqui também, né? Então, nada impede que um corte mais macro dividiria em dois grupos. E esse outro grupo também apresenta certa heterogeneidade e pode ter o grupo 2A e 2B. Bom, essa mudança brusca pode ser visualizada ou pode ser, de certa forma, calculada. Tem um método proposto pelos autores, Mogena et al., Mogena, apenas esse autor, 1977, que ele diz que a gente pode quantificar esta variação. Então, esse αJ seria os níveis de fusão. Tem 4 aqui. α1, α2, α3 e α4. Se a gente tomar cada um desses valores que são descritos, né, durante os métodos, nós temos aqui os níveis de fusão em que ocorre essa bifurcação. Então a gente pode calcular a variância desses níveis de fusão. Em qualquer que seja o método, eu posso calcular a variância, posso calcular o desvio padrão. Então a gente vai imaginar que se esse nível, a proposta dele, se esse nível de fusão superar um valor K, um valor θ, a gente diz que ali existe um corte. Então esse αJ são os vários níveis de fusão e o valor θK é a média desses níveis de fusão mais K vezes o desvio padrão. Então, se eu estabelecer esse valor de θ, esse valor de alfa médio ele é estimado, o valor do desvio padrão ele é estimado, o problema é estabelecer esse valor de K, que é uma constante. E estabelecer esse valor de K, a gente faz então desse método estatístico um método um pouco subjetivo, porque o valor de K é o pesquisador que vai adotar. Ele pode adotar, o ideal é adotar antes da análise de dados, mas nada impede que ele vá adotar depois dos resultados sendo visualizados. A gente já tem alguma ideia, né? O valor de K deve ser adotado entre 2,75 e 3,5, conforme sugerido por Mogena nos estudos dele. Agora, já Milligan e Cooper sugeriram o valor de K igual a 1,25. Né? Então veja que você pode adotar um determinado valor para fazer esse agrupamento. Nesse caso específico, aqui nós temos os níveis de fusão. Se eu tirar aqui a média, né, se eu tenho G genótipo, eu vou ter G menos 1 estágio, e consequentemente G menos 1 nível de fusão. Então aqui nós temos aqui a média, somar todos os valores, e dividir pelo número de estágio, que corresponde a G menos 1, teria esse valor. Aqui o desvio padrão, que é a soma de quadrado, né, do desvio desses alfajotes, dividido pelo grau de liberdade, que ao invés de ser
é o número de estágio, G menos 1 menos 1, vai dar G menos 2, 4,7. Se eu afirmar que o valor de K é igual a 1,25, então eu estou admitindo que esse valor referencial é 11,17. Então, se esse nível de fusão superar 11,17, eu vou ter, então, um valor, um ponto de corte, uma área de corte sendo estabelecido. O único caso aqui foi esse valor 12,25, que supera 11,17. E, consequentemente, eu vou, então, imaginar que nessa área que conduziu ao último nível de fusão é uma área para estabelecimento de corte. Então, nesse caso aqui, a gente tem o corte sendo estabelecido nessa posição. A gente pode estabelecer esse nível, esse ponto de corte, com critério local. Então, veja que aqui eu estou calculando a média e o desvio padrão depois que todos os valores foram calculados. Mas eu poderia pensar o seguinte: eu estou fazendo um agrupamento. Então aqui eu tenho o primeiro agrupamento, o segundo agrupamento, o segundo estágio, o terceiro estágio, por exemplo, e aqui o quarto estágio. E posso imaginar que agora foi uma mudança brusca, tendo em vista que eu vinha com nível de fusão próximo. Digamos que é 2, 2,2, 2,4, e que passei para 4. Então veja que eu tenho uma mudança brusca. Então essa mudança brusca pode ser percebida antes de eu terminar a análise, que a gente fala com critério local. Mas se eu continuar essa análise, pode ser que o próximo agrupamento seja muito mais distante. E agora eu mudo de opinião, ou seja, nessa mudança, ela é muito mais brusca do que essa. Então essa aqui deixou de ser. Se eu analisar de forma global, essa mudança desse ponto para aqui é uma mudança pequena. Mas se eu analisasse local, ou seja, minha visão apenas no agrupamento que eu vinha tendo, tá, eu diria que ela é grande. Então a proposta do Mogena, 1977, é fazer uma análise global, obter todos os níveis de fusão, uma vez que eles são obtidos, obter a média, obter o desvio padrão, e aí estabelecer θ, que é um critério global. Eu posso praticar corte em vários pontos. Se isso aqui fosse maior do que 11,77, eu cortaria aqui. Aqui eu corto também, não tem problema nenhum. Mas o critério é global. A gente está dizendo que existe a possibilidade de um critério local. Ou seja, eu passei daqui para aqui, eu tenho uma média, e eu tenho um desvio padrão, eu tenho um valor de referência, um valor que seja local, porque apenas até o segundo estágio. Se eu passar daqui e também passar para cá, eu passo a ter uma outra média, um outro desvio, e eu tenho outro θ, que é o θ também local, porque leva em consideração somente até o terceiro estágio. E a gente verifica que esse nível aqui não é maior do que esse valor θ. Se eu for daqui até aqui, também eu passo a ter até então uma média, um desvio e um valor. E aí, se eu fizer uma análise local, eu verifico que esse valor é maior que θ e, consequentemente, eu posso fazer um corte. Então, numa análise local, isso aqui foi grande. Posteriormente, eu analiso daqui até aqui. Se eu considerar outra análise local, eu vou ter esse valor de nível de fusão que supera θ, e eu vou considerar que essa variação aqui levou a média a ser mais alta, levou a variância a ser mais alta, então foi uma mudança brusca porque o valor supera o valor de θ. E se eu for no último estágio, que é o critério global, corresponde, eu vou ter o mesmo 11,17, e aí então essa mudança foi maior ainda e eu posso ter esse corte. Então veja que se a minha análise fosse global, eu estou indicando apenas um corte. Se a minha análise fosse local, eu estou indicando esse corte, esse corte, esse corte. Então veja que a gente precisa ter decisões.
do valor de K, se vai ser 1,25, se vai ser 2, né? Nós vamos ter que ter essa recomendação e nós vamos ter que decidir se o nosso critério de corte é global ou é local. Bom, existem outros métodos onde você pode analisar aqueles níveis de fusão em termos de soma de quadrado, em termos de desvio, em termos de R2, naquele sentido de perda de informação desse R2. Então você pode traçar gráficos nesses vários estágios e ver como é que foi a soma de quadrado dentro, onde houve mudança brusca ou uma redução grande em termos de R2. Então você pode recorrer a medidas auxiliares ao invés de analisar diretamente o nível de fusão. Bom, nós vamos ver daqui a pouco como é que os aplicativos funcionam nesse sentido. Uma outra forma, uma outra informação importante é a consistência do agrupamento, né? Nesse caso a gente pode usar um conceito bastante interessante. Se o método fosse de otimização, a gente pode avaliar se ele é consistente usando uma análise discriminante. Nós vamos ver a análise discriminante no futuro breve. Se for um método hierárquico, nós podemos avaliar a consistência por meio de um coeficiente de correlação cofonética. O que é coeficiente de correlação cofonética? É um coeficiente de correlação dos valores obtidos por duas matrizes de similaridade. A primeira é a sua matriz, é a original. E a segunda é aquela matriz resultante da análise gráfica. Então você tem aqui uma matriz original, envolvendo 7 genótipos. Tem quantos elementos? Combinação de 7, 2 a 2, então 7 vezes 6 sobre 2. 21 valores, que são esses valores aqui, abaixo da diagonal. Exclui a diagonal, exclui acima da diagonal. Então nós temos esses valores. Esses valores, ao ser submetido ao método, proporciona esse resultado. Ou esse resultado gráfico que deriva desses níveis de fusão. Então agrupou 1 com 3, posteriormente veio 5, então tem um nível de fusão. Por essa análise gráfica, ou por esses níveis de fusão, eu posso reconstituir uma matriz de distância, que nós vamos chamar de matriz cofonética. É análise, é a intuição. Daqui até aqui eu posso ver a distância do 1 com 3. Certamente que é a mesma distância que está lá, que é o menor valor, 2,16. Mas eu posso ver também o 1 com 5. Basta eu caminhar até o nível de fusão e voltar aqui, é como se eu recuperasse a distância do 1 com 5. Então a distância do 1 com 5, neste gráfico, vale 1,44. Mas a distância do 1 com 5, a original vale 3. Então, quando eu faço um dendrograma, existe uma perda de valores, de acurácia em representar o verdadeiro valor que tinha na matriz original. Um bom método é aquele em que existe uma correlação entre as distâncias originais e essa distância que você está visualizando. É um padrão de agrupamento e quando você faz padrão de agrupamento, você está interessado no agrupamento. Mas intuitivamente você ainda está preservando distâncias entre pares. Mesmo que você tenha agrupado, você quer voltar para pares. É como se você tivesse uma estatística univariada, vai para multivariada e quer voltar para univariada. Essa volta, obviamente, você fez uma simplificação ao passar do espaço bidimensional para único, bidimensional ou vice-versa. Então veja que há uma distorção. Então esse grau de distorção pode ser medido por essa coeficiente de correlação cofonética. Então, no caso dessa matriz aqui, a gente obtém esse coeficiente de correlação, é o mesmo coeficiente de correlação de Pearson, com variância desses valores, dividido pela raiz quadrada da variância desses valores, pelo produto com a variância desses outros valores. Então você tem a correlação de Pearson. Normalmente correlações de Pearson são testadas pela estatística T, mas nesse caso, como esses valores aqui não são independentes,
Se a distância entre 1 com 2 é pequena, 1 com 3 é pequena, 2 com 3 é pequena, dentro dessa filosofia, nós fazemos a opção pelo teste Mantel, que é um teste onde nós permutamos esses valores, embaralhamos esses valores e obtemos uma certa quantidade de correlações, por exemplo, 10.000 correlações. E a gente imagina, uma vez que nós permutamos, perdemos a estrutura, nós imaginamos que essas correlações sejam todas elas iguais a zero, exceto algumas que na verdade eu não perdi a estrutura e a permutação não foi feita, e eu tenho valores extremos que eu considero aí que esses valores devam ainda preservar a estrutura real dos dados e o fenômeno de causa e efeito que eu esteja estudando. Então a gente faz a obtenção de 10.000 valores, mas exclui, por exemplo, 5%, 1%. Se eu quero uma confiança de 99%, eu excluo 5%, 1%. Se eu quero de 95%, eu vou excluir 5%. Então eu passo a ter dois conjuntos de dados, um que representa correlações nulas e outro que representa correlações não nulas, que mede a associação de causa e efeito entre os dois conjuntos de dados. E a gente pergunta se essa correlação está no conjunto daquelas nulas ou está no conjunto daquelas que representam alguma relação de causa e efeito. Nesse caso, estava nessa que representa a relação de causa e efeito, então a gente declara que é significativo pelo teste de Mantel, né? Então é uma maneira de a gente ver a consistência do agrupamento. Então nós podemos avaliar essa medida, que é bastante interessante. Mas muitas vezes a gente usa essa medida como sendo uma medida de escolha de método hierárquico, né? Então, se você me perguntar qual método que eu vou usar, será que eu vou usar o método vizinho mais próximo, o método vizinho mais distante, ou o método PGMA? Então, essa correlação cofonética, ela às vezes orienta. E, na verdade, eu deveria ser orientado pelas propriedades do método, de garantir um padrão de agrupamento que seja elipsoide ou não elipsoide, né? Que tenha a conotação de evolução ou não, mas muitas vezes a gente usa essa correlação cofonética. Bom, uma particularidade dessa correlação cofonética é a seguinte: digamos que eu tenho aqui um agrupamento. Que método? Qualquer que seja o método. Eu acho, na minha visão, que o agrupamento é esse. Eu tenho uma razão para achar que esse é o agrupamento, uma topologia específica. Tá certo? Bom, se você acha, me dê a resposta. Qual o valor dessa similaridade ou dissimilaridade? Qual o valor desses níveis de fusão? Não é? Mas eu não sei qual método. Eu diria o seguinte: o valor desse nível de fusão deve ser aquele que me garante a maior correlação cofonética, o maior R2. Né? Eu nem uso o método, eu estabeleci aqui o agrupamento qualquer. E o nível de fusão eu quero que seja o máximo. Bom, então eu tenho um conjunto de informações, eu sei a distância do 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, até o 4 com 5. E a leitura gráfica me dá então as distâncias gráficas. Se você me perguntar qual a distância do 1 com 2, você vai me responder que vale A. Então a distância 1 com 2 é como se fosse o valor A mais um erro, digamos assim. Então eu tenho esse valor, esse aqui, vamos pensar que Y é igual a x beta, pensar neste modelo linear de predição. Esses Y corresponde, o vetor Y é o vetor das distâncias observadas, que eu calculei, né, antes de aplicar o método de agrupamento, a distância euclidiana, barra Lanovis. Eu tenho esses valores de distância que são os elementos do meu vetor Y. Eu posso ter aqui o x beta, chapéu. O que é o beta? O beta está representado aqui pela minha informação sobre os níveis de fusão A, B,
CD. Certo? Que é os níveis, que são as incógnitas. Então, posso imaginar que a distância 1, 2 estimada a partir desse dendrograma vale A. Então, 1, se eu colocar aqui, é x', 1, esse valor aqui, vezes o vetor beta vai dar A. A distância do 1 com 3, a gente vai perceber que vale B, esse nível de fusão aqui. A distância do 1 com 4, 1 com 4, 1 vem aqui, vem aqui, vem aqui, tá certo? A distância do 1 com 4, ela vale D. A distância do 1 com 5, também a mesmo caminho, vale D. A distância do 2 com 3, 2 com 3 vai valer B. E assim vai. Então, veja, eu tenho aqui, é como se fosse aqui a minha matriz X, que multiplica o vetor beta para me dar, então, o valor de Y chapéu. Tá certo? Então, a pergunta é, qual o valor de beta que maximiza a correlação entre Y e Y chapéu, que minimiza a soma de quadrado do erro? Então, a gente sabe que, pelo método menos quadrado, a solução vai ser do tipo x', beta igual a x', São as equações normais para estimar o vetor beta. A x', se eu multiplicar essa coluna, vai dar 1. Aqui vai, ela por ela mesma vai dar 2. Então, tem essa x', eu tenho a x', né? Que seria esse valor aqui que multiplica aqui, né? Esse aqui, transpondo ela, vai dar D12. Aqui vai dar D13 mais D23. Então, tem esse valor. E eu vou, então, estimar o valor de A, o valor de B, e aqui o valor de C, o valor de D. Tá certo? Então, seriam esses valores. Então, eu vou interpretar esses valores. A minha pergunta é, qual é o nível de fusão que eu melhor explicaria esses dendogramas em termos de refletir a distância original? Então, essa aqui está a distância original, aqui é a topologia. E você, então, me deu essa resposta, que é de mínimos quadrado do erro, de máxima correlação, por exemplo, do R2. Então, você fala, o valor de A representa a menor distância, D12. O valor de B, tá certo? É dado por esse valor. Agora, se você prestar bem atenção, se esse é o valor de B, eu posso dizer que ele, pelos conhecimentos que nós temos de distância, ele é a melhor representação de D12 com 3. Então, veja, nós explicamos aqui vários métodos e falamos que quando eu quero a distância de um indivíduo em relação a um grupo, nós teríamos várias maneiras. Eu poderia ter aqui o menor valor, o mínimo, do conjunto de distância que envolve o D13 e o D23. Eu posso calcular essa distância assim. Se eu assim fizer, eu estou usando o método do vizinho mais próximo. Eu posso escolher aqui o máximo desse conjunto de D13, D23. É uma alternativa que eu tenho. E se eu fizer assim, eu estou usando o método vizinho mais distante. Ou posso calcular a média. Tá certo? Nós falamos que eu poderia calcular com base na média, envolvendo então o D13 e o D23. Desculpa aqui porque para escrever com o mouse é bem complicado. Então, a gente pode usar a média, né? E se eu assim fizesse, eu estava dentro do método PGMA. E o seu estimador aqui, ele é a média. Então, eu estou dizendo que o valor de B
que representa o nível de fusão dessa topologia, cuja interpretação gráfica teria a maior correlação com a distância original, é exatamente a estimativa que eu vou obter se eu usar o método de agrupamento PGMA. O que é esse valor de D? Esse valor de D aqui foi estimado como sendo, pelo método, né, do mínus quadrado, como sendo uma média desses valores, dividir por 6. Então, você está me dando a resposta que este valor assim estimado, ele maximiza essa correlação. Mas eu percebo que esse valor representa a distância do 1, 2, 3 com 4, 5, estimada pelo método PGMA. Então, para alcançar esse valor, eu tenho que aplicar o método PGMA. Então, eu estou dizendo com essas respostas que esse valor A, B, C e D são níveis de fusão que eu estou estimando e que ele seria igualmente estimado da mesma forma que esse processo se eu utilizasse o método PGMA. Então, desta forma, a gente demonstra que o PGMA é aquele que conduz a nível de fusão de maior relação linear entre a distância gráfica e a distância original. Então, a escolha do PGMA é praticamente uma regra de que você está... Eu vou escolher o método pelo PGMA. Então, você não precisa nem comparar resultado. Você já pode... Eu vou escolher o método pelo que me proporciona maior correlação com a fonética. Então, não precisa usar vários. Usa direto o PGMA, que ele satisfaz você. Então, já é uma... falar que você escolheu posteriormente porque você avaliou. Não é posteriormente. Você já sabia desse resultado, ou chegar a uma conclusão de que o PGMA proporcionou maior correlação com a fonética, também não é surpresa. Não é consequência dos seus dados, é consequência do método como é estimado. Então, uma boa propriedade, né? Mas que você tem outras propriedades que pode conduzir a escolher o método A, B, C. Então, no nosso conjunto de dados, uma matriz 7x7 que a gente tem trabalhado aqui, a gente aplicou vários métodos e, de fato, verifica aqui que o PGMA deu 0,87,24, foi o maior valor. Bom, obviamente que existe método bem próximo, né? Tem método aqui 0,87, WARD 0,86. Então, às vezes, você tem um 0,87, 0,86, né? Mas você quer outras propriedades interessantes, né? Que o vizinho mais próximo deu 0,85. Perdeu na correlação com fonética. Mas ele, você sabe que o último nível de fusão corresponde a maior distância. Pode ser que seja uma propriedade interessante e você quer ele pelo essa propriedade. O vizinho mais próximo também não é uma correlação cofonética muito discrepante, muito abaixo. Provavelmente, se você aplicasse um teste de Mantel, também seria significativo. Então, você pode optar pelo método vizinho mais próximo, porque ele tem uma propriedade interessante de agregar aqueles que são o mais próximo possível, dando uma conotação aí de uma similaridade até no contexto evolutivo, em que pequenas mudanças vão acontecendo e você vai então tendo essa proximidade, você não teria grande salto. Então veja que você tem vários métodos com propriedades diferentes, propriedades biológicas, propriedades estatísticas, e você então tem que saber sobre elas para melhor decidir. Uma última consideração é a comparação de técnicas de agrupamento, né? Então você deve aplicar, por exemplo, diferentes técnicas de agrupamento para ver consistência de resultado, né? Então, às vezes, você não tem que optar pelo método vizinho mais próximo, abandonar o vizinho mais distante, optar por um método. Você pode optar por vários, porque eles fazem uso de diferentes propriedades e pode revelar diferenças e pode revelar padrões fixos, consistentes, seria interessante. Então você pode dizer que o genótipo 1, 2, 3 são semelhantes, porque na hora que você usou o PGMA, disse que foi semelhante. Na hora que você usou o vizinho mais próximo, com a filosofia diferente, confirmou a semelhança. Na hora que você usou um vizinho mais distante, também. Então, se diferentes métodos confirmam um fenômeno,
você tem muito mais conforto, né, de afirmar que está diante de algo próximo, de algo bastante semelhante ou algo bastante diferente, né? Então você pode usar diferentes métodos hierárquicos, ou você pode também usar diferentes técnicas de agrupamentos hierárquico e não hierárquico. Você faz média de Touché, você encontra o resultado, aí você vai em mede dispersão gráfica, você ratifica aquele resultado, é importante, método hierárquico também, confirma, e assim vai, você tem uma visão boa se você aplicar filosofias diferentes, ângulos diferentes de visão, e você então chega ao mesmo resultado. Existem outros conceitos bastante importantes, que é a estabilidade do agrupamento. Então, alguns autores acham que a gente precisa ver se aquele padrão de agrupamento é estável. Então, esse Everett sugeriu dividir, ao caso, o conjunto de dados originais em 2 subconjuntos e aplicar o algoritmo escolhido a cada um deles. Se a alocação dos indivíduos no subconjunto for a mesma do conjunto completo, diz que o agrupamento foi estável. Então, isso é possível de ser feito. Às vezes você faz o experimento, por exemplo, vários genótipos, em experimento em blocos ao acaso, com 4 repetições. Você pode obter uma matriz de distância, pode ser até em Mahalanobis, usando a repetição 1 e 2. Depois você usa a repetição 3 e 4. Né? Ou você faz a amostragem 1, 2, 3, 2, 3, 4, pode ter até sobreposição. Então, no mesmo conjunto de dados, você obtém várias matrizes de distância, e essas matrizes de distância são submetidas à técnica de agrupamento, e vou ver, então, você vai ver se houve estabilidade, ou seja, se aquilo que você falou que era semelhante com o conjunto, uma amostra diferente, ainda continua sendo semelhante ou continua sendo diferente. Isso dá estabilidade. Existe outro conceito que é a robustez do agrupamento, né? É a condição de continuidade. Robustez traduz o fato que pequenas mudanças no conjunto de dados, com deleção ou inserção de variáveis e o indivíduo, seria acompanhado por pequenas mudanças no denograma. Então é possível você fazer essa robustez, você provoca algum ruído no seu arquivo de dados, ou você exclui algumas informações, e mesmo assim o resultado ainda continua ratificando aquilo que foi anterior. Existe a consistência das ramificações por técnica de bootstrap, onde você então faz vários arranjos das informações das suas variáveis, né? Então você teria que ter o conjunto original de dados, onde você trabalha, por exemplo, com várias variáveis, A, B, C, D, por exemplo, e você pega um outro grupo de variáveis, o mesmo número de variáveis, mas sendo amostrado. Então, trabalhei originalmente com A, B, C, D, E, e agora eu vou trabalhar com 5 variáveis também. Então, vou sortear a primeira. A primeira veio a B, a segunda a C, a terceira a quarta B de novo. Não tem problema nenhum. Então, alguma variável vai estar mais representada, outra variável não vai estar representada. Mas, de toda forma, você gera um agrupamento, e aí você vai naquelas ramificações e constata se ela vai se repetir ou não. É como se você tivesse a exclusão de uma informação ou não. Então, veja se de fato as ramificações dá uma estatística de alta frequência, você vai dizer que aquela ramificação, não o agrupamento, mas a ramificação em si, ela é consistente. Então vou tentar fazer aqui um exercício, né, com a nossa matriz de Mahalanobis, para vocês visualizar como que isso pode ser feito no aplicativo computacional. Então vamos lá, nós vamos usar o mesmo conjunto de dados. Aqui são 10 genótipos, 6 variáveis, no arquivo chamado exemplo 2.dat. Nós já temos a matriz D2 de Mahalanobis, e nós vamos agora ver a questão de pontos de corte e de correlação cofonética. Posteriormente, a consistência da ramificação. Então, vamos de novo fazer a análise de agrupamento. Aqui em diversidade genética, agrupamento, vamos pegar os agrupamentos hierárquicos, carregar a minha matriz, exemplo 2, MED, Mahalanobis, é uma matriz 10 por 10, e vamos fazer aqui o método, o PGMA, por exemplo.
Então veja que a gente faz análise e agora nós vamos realçar um aspecto que até então não tinha sido realçado. Então vou fazer o agrupamento. Primeiro ela agrupou 1 com 8, com essa distância. Posteriormente o 1 com 2. Depois o 4 com 10. Aqui temos o histórico. Então esses aqui são os valores dos níveis de fusão. Certo? O último nível de fusão transformado aqui em 100%. Aqui está em valor percentual. Então veja que nós temos aqui o que a gente chama dos níveis e podemos obter a média e a variância. Bom, aí de acordo com o critério de Mogena, se esse valor aqui superar, né, um valor global, a gente pode ou não estabelecer o corte. Então, como é que nós estabelecemos, obtemos esse valor de θ global? Nós calculamos a média e posteriormente calculamos o valor que é a média mais K vezes o desvio padrão desses níveis de fusão. Quanto é que é o valor K? O programa testa dois valores, 1,25 e um valor de 2. E testa um valor que você especificar. Então veja, se você especificar que você quer um valor de 3,2, então ele vai ter a estatística onde ele testa então com valor interno de 1,25 e 2, que é dele, ele calcula, e um valor que você pediu, 3,2. Então te dá 3 informações, mesmo que você tenha pedido 3,2, e te dá a informação se cortar essa 1,25 a 2. Pode ter um critério local e pode ter o critério global de Mogena. Então o critério local, então ele vai calculando a média, a variância e comparando. Bom, aqui deu maior, aqui tá certo, o valor 26 foi maior que o 25, tá certo? E assim vai. E aqui o critério, como é um critério global, ele é único para todos os níveis de fusão. Aqui usando K de 1,25, aqui usando K de 2, aqui usando o K de 3,2 que você pediu. Então veja, né, que a gente tem aqui ou o critério local ou o critério global. O critério global, ele traz o resultado para 3 valores de K. 2 interno e 1 que você fornece. Bom, aqui na saída gráfica, você pode estabelecer grupos, cortes, de forma subjetiva. Basta você clicar que ele estabelece aqui uma reta, né? A referência do corte. Ou ele traz para você os resultados aqui daqueles 3 valores de K. O primeiro, não significativo, não recomenda corte, com 1,25, 2 e o nosso que é 3,2. E aqui ele representa todas as informações. Então, primeiro aqui, se você usasse K igual a 1,25, você deveria fazer um corte. Se você usasse K igual a 2, também recomendo o valor de corte. Agora, se você usar 3,2, não recomendo o valor de corte nessa região que antecede o 1,22. Então, seria aqui, com o critério de 1,25 e 2, sim, eu deveria estabelecer um corte. Um corte com 3,2, não. Então, dessa maneira que é feito. Bom, existe outra maneira de usar o R. O R é bastante interessante, que ele me dá um resultado também interessante. A gente escolhe aqui o método. Esse método, veja que é o método PGMA. Aqui o valor de K também você tem que especificar. E ele pergunta, por exemplo, qual que é o número de grupos. Então, você coloca 1 que você não sabe. Então você gera o resultado. E aqui você vai visualizar graficamente onde houve o corte, né? Então ele cortou aqui. Se ele cortou aqui, ele tem 2 grupos. Aqui ele
ele coloca esse gráfico apenas dessa informação, ele repete, não é útil para você. Mas agora que você sabe que tem dois grupos, se você rodar novamente e colocar 2, veja, ele vai repetir a análise e vai te dar um gráfico, mostrando então que você especificou que é 2 grupos, e aqui ele vai desenhar para você, né? Isso aqui é muito interessante quando você tem vários genótipos, às vezes é complicado distinguir um grupo do outro, então ele vai fazer essa quadrícula e vai especificar, esse aqui é o grupo 1 com esses indivíduos, o grupo 2 com esses indivíduos. Então, resultado a mais. Se você deseja informação sobre a correlação cofenética, ele também já libera aqui esse valor da correlação cofenética. Nesse caso, a correlação cofenética foi 0,5566. Aqui tem um valor do teste e você pode, então, avaliar. Se fosse dentro do programa Gênesis, você tem que clicar nesse botão, tem a distância gráfica, aquela que você leria no dendrograma, a matriz de distância original, e aqui a correlação cofenética, que é exatamente o mesmo valor liberado lá pelo programa R. Aqui os graus de liberdade, aqui a estatística T, mas deveria ser feito aqui um teste Mantel também. Aqui grau de distorção e estresse, que são outras medidas de qualidade que você tem. Bom, e por fim, se a gente poderia repetir aqui a análise, vamos repetir aqui a análise de variância, estatística, 100 parcelas perdidas, e vamos pensar aqui no nosso arquivo, exemplo 2.dat, onde a gente fez a análise de variância e posteriormente foi calcular a distância. Pois bem, para a distância de Barra-Lanomes, a questão do Bootstrap, ela precisaria dos dados originais para gerar outro resíduo. Então o aplicativo não faz método de Bootstrap se você considerar a distância de Barra-Lanomes, certo? Então se você considerar aqui a distância de Barra-Lanomes, vamos colocar aqui Barra-Lanomes, vamos colocar aqui D, matriz D qualquer. Se eu clicar aqui que é a distância de Barra-Lanomes e pedir o Bootstrap, ele vai dizer que a análise não está disponível porque ele não tem informação da variação dos dados originais para gerar novos quadrados médio-resíduo e produto médio-resíduo. Mas se você pegar aqui a distância euclidiana média ponderada, a partir da informação da média é possível gerar essa informação de Bootstrap. Mas para isso eu preciso especificar aqui o método de agrupamento e o número de simulações, por exemplo, 1000. Então, faço aqui o teste e eu vou ter então informações, tá certo, sobre, aqui não houve a informação da distância euclidiana, declaração, ligação média, isso. Não sei se esse arquivo está disponível. Aqui está disponível. Deu algum problema, mas ele estimaria aqui a informação sobre o padrão de ramificações, né? Mas é possível ser obtido. Pois bem, então a gente considera que as várias técnicas de agrupamento foram apresentadas, né? Tem que avaliar as particularidades de cada um. O pesquisador pode optar por uma delas ou várias delas sem problema nenhum, mas que o conhecimento dessas particularidades é o que vai guiar a melhor escolha do melhor método para interpretar seu fenômeno biológico. Por hora é só. Nas próximas conversas nós vamos então iniciar o assunto referente a estudo da diversidade por meio de dispersão gráfica. Muito obrigado e até lá.